eu e você somos capazes de abrir mão dos nossos desejos? Eu e você somos capazes de abrir mão dos nossos desejos? Porque um dia Ele vai trazer a recompensa. E a recompensa está escrita na palavra do Senhor. É que a gente vai ouvir da parte dEle: benditos, entra, vem participar comigo desse grande banquete. E um dia Ele virá e vai nos levar. Com um piscar de olhos seremos transformados. Teremos um novo corpo, um novo nome, e a dor não chegará mais em nós. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 15. João, capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E se pedirem ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Isso aqui mudou. Jesus está falando para os discípulos que eles conheciam o Espírito Santo e que ele vivia com eles, mas estaria um dia neles. Isso mudou. O Espírito está conosco. A partir do derramamento do Espírito em Apocalipse, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim e dentro de você. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É essa canção que um dia ele retornará. Ele prometeu. E nenhuma das palavras dele caiu. Ele vai voltar. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você ama? Você ama? Isso significa que você está com o Pai. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Se você o ama e guarda a palavra dele, o Pai, Jesus e o Espírito Santo fazem morada em você. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. É importante que o que Jesus está falando, e essa passagem aqui, é momentos antes dele ser preso. É por isso que ele está falando essas coisas. Importante o versículo 26. Mas o conselheiro,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Repetindo o 26, mas o conselheiro ou o consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e o Pai já enviou, ele ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Jesus está falando especificamente ali para os apóstolos e deu a eles a capacidade de escrever e de lembrarem da vida dele. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Nós vamos falar hoje de duas questões: medo e consolador. Nesse mundo que a gente está vivendo, cada vez mais a gente tem medo. A palavra do Senhor na Bíblia basicamente tem dois tipos de medo. Mas antes de a gente falar desses dois tipos de medo, tem um medo natural, um medo distinto, um medo que é bom. Quem não tem medo se machuca. Criança que não tem medo, ela não se machuca? Porque para neném, para criança, nada é impossível. Por que a gente tem que tomar conta? Porque uma criança pula de uma janela. Porque ela não tem medo. E ela acha que não vai acontecer nada com ela. Uma criança não mete o dedo na tomadinha, né? Parece que é teleguiado, né? Todo neném quer meter o dedo na tomadinha. Quando está no polo negativo, tranquilo, não vai acontecer nada. Mas quando está no polo positivo e o pezinho dela está descoberto, sente o choque. E ela faz isso porque ela não tem medo, não tem experiência, ela faz. Mas nós que já estamos adultos, o nosso medo passa a ser de uma outra maneira. A palavra do Senhor tem dois tipos de medo básico. O primeiro é o temor ao Senhor, que é um medo positivo, é um medo bom. A gente temer ao Senhor não é sentir pavor, mas um profundo respeito, reverência, adoração. E os efeitos desse temor ao Senhor traz para a gente sabedoria, proteção, vida, livramento no mal, incentiva a obediência e a coragem para servir à vontade dele. Então, porque eu tenho temor ao Senhor, eu pratico as obras que ele propõe para mim e para você. Então, você que teme ao Senhor, você percebe que algumas coisas que você faz é incoerente, porque está sendo proposta outra coisa e você muda. Então, quando você e eu nos convertemos, a gente começa a ser reeducados, porque você nasceu de novo, não é? Então, você passou a ser uma criança, digamos assim, espiritual, que o pessoal chama de neófito, novo na fé. Então, primeiro você vai tomar lá o leitinho como toda criança. Então, te ensino o básico e depois isso vai te aprofundando e você começa a comer comida sólida e você começa a ter uma experiência cada vez mais com o Senhor. E você quer conhecer Deus em alguma outras faces, de uma outra maneira, não simplesmente da maneira que é ensinada do púlpito, mas você quer ter um conhecimento mais acadêmico. Aí você vai para um seminário, você começa a aprender sobre teologia, aí você começa a ver todas essas discussões que tem. Mas o temor ao Senhor tem que me levar e te levar para um caminho de sabedoria, um caminho de obediência, um caminho de transformação. Então é um medo bacana, é um medo que faz bem, é um medo que reconhece quem é o Senhor e quem é o servo.
Então você não fica de pé de igualdade, né? Tem muita teologia agora que você está de pé de igualdade a Deus, né? Então você determina, ele tem que fazer a sua vontade. Então quem é servo e quem é o Senhor nessa relação? Então nós temos isso acontecendo. E nós temos aí o medo negativo, o pecaminoso, que gera em mim e em você um espírito de covardia, dúvida, desconfiança em Deus, que paralisa a fé e impede o avançar. Os efeitos desse medo levam à desobediência, afasta você de Deus, gera ansiedade. É tipo aquele medo que Adão sentiu depois que pecou. Eu tive medo porque eu estava nu. Lembra? Esse é um medo negativo. É um medo que te paralisa. É um medo que faz com que você não gaste a sua vida como a gente cantou. Que não observe na sua vida a graça de Deus trabalhando nela. Esse medo te paralisa. Esse medo te gera em você e em mim covardia. Esse medo é aquele que a gente quer aprender do Senhor, a gente dá 2 passos e daqui a pouco a gente dá 3 passos para trás por causa do medo. A gente tem que entender algumas coisas que estão na palavra do Senhor. O mundo te odeia e me odeia. Isso já é um fato. Eu e você vivemos num lugar que as pessoas não gostam de nós. Porque você tipifica aquilo que eles não gostariam de ver. Porque quando você faz as coisas certas, quem faz as coisas erradas não gosta disso. Porque é como se você estivesse com o dedo apontado para essas pessoas. Temos que ter a consciência de onde estamos e quem nós somos. Felipe falou no último domingo, no final, depois que o Anderson pregou, ele falou uma coisa que a gente deve refletir muitas das vezes. Qual é a mensagem que você está demonstrando ou falando sem as palavras com a sua vida? Quando a pessoa olha para você, qual é a mensagem que ela está vendo? De alguém frustrado? De alguém que queria estar na balada, mas não pode estar, porque se for é pecado? Ou qual é o tipo de mensagem que você está passando? De otimismo? De a mensagem que apesar de tudo está mal, mas a gente consegue? Ele tem toque. Mas a imagem tem toque. Não, quem tem toque é Valéria. Eu não posso falar que você tem toque, né? Só posso falar dos meus. E isso atinge diretamente as pessoas que estão à nossa volta. É aquele colega do trabalho que não gosta de você de graça. Você nunca fez nada a ele. Já passou? Já aconteceu isso com você? De você ser perseguido por um chefe e você não sabe por quê, o chefe está te perseguindo? O mundo jaz no maligno. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Eu e você não somos alienados ao que está acontecendo espiritualmente. Mesmo que você não esteja vendo, mas está acontecendo. Mesmo que às vezes você não perceba ou não tenha discernimento, mas está acontecendo. E como que você enfrenta isso? Você deixa o medo te paralisar? Você deixa o medo roubar de você a esperança? Você deixa o medo abafar aquilo que Deus quer falar no seu coração?
Eu ia começar com o Consolador, depois ia falar do medo, mas eu entendi que é importante que você ouça bastante sobre o medo e que você já pense agora. O que te dá medo? Qual é aquele monstro que está dentro do armário na hora que você está dormindo? Que te apavora? Obrigado, Marcelinho. Um só, Marcelinho. Um é suficiente. Muito obrigado, querido. Qual é o medo que te constrange? Você tem medo de morrer? É isso que faz com que você, às vezes, fica pensando? Você tem medo que as pessoas descubram quem verdadeiramente você é? Descubra aquele pecado que você pratica, que você tenta esconder? Qual é o medo que te aflige? Qual é o medo que às vezes deixa você sem dormir, preocupado? Vou compartilhar o meu medo que tem me afligido desde o meado do ano passado: perder emprego. É um medo que tem me tirado, às vezes, me roubado o sono. Porque como que eu vou sustentar a minha família? Mas aí você tenta inventar coisas. De que maneira eu posso me safar disso? De que maneira? E não adianta nada. Eu corri atrás para tentar me safar disso. Dei com o burro na água. É burro na água? Sei lá. A cara, sei lá. Eu não consegui, né? Eu tento falar essas coisas e nunca consigo essas coisas. Eu não consegui. Então, o medo de perder o emprego ainda está sobre mim. Mas quando você tem uma esposa e a mulher sabe edificar a casa, que você, o homem, aí eu vou falar da minha geração, talvez, mas a maneira de ser do Luciano. Eu não gosto de conversar sobre nada disso, sobre os meus sentimentos. Então eu fico guardando tudo. Só que isso vai matando por dentro. Você vai ficando cada vez mais preocupado, aí começa perda de cabelo e coisas assim. Porque a gente vai comendo os sentimentos e não bota para fora, e isso vai gerando só doença para dentro da gente. Aí, como você não fala, você cai no doce. Caindo no doce, a sua diabetes sobe. Aí você, não satisfeito com doce, você começa a comer coisas de gordura. Seu colesterol vai e sobe. Aí daqui a pouco se explode na sua vida. Porque você não consegue abrir e falar sobre os seus sentimentos. Um dia eu fiquei muito mal com isso, o medo tomou conta realmente de mim e eu conversei com a Valéria. E a mulher sábia de fita, ela perguntou assim: mas você não acredita em Deus? É muito difícil ouvir isso, querido. Você não acredita que Deus toma conta da sua vida? Se Ele abriu a porta, só Ele tem capacidade de fechar ela. Isso está em Apocalipse. Por que ter medo se a tua vida está nas mãos do Senhor? Mas nós somos humanos e damos respostas humanas para os nossos problemas. A gente esquece de Deus e da palavra dele. Porque o medo se torna real, mesmo não existindo. Ninguém me mandou embora. Não tinha por que ser mandado embora, mas eu estava com medo terrível de ser mandado embora. E isso nos atormenta. O que te atormenta? O que te tira da linha, da conduta, digamos assim, dos trilhos? O que faz você sair do trilho? É a sua saúde? É seu relacionamento? É seu marido? É sua esposa? É o seu filho que não está aqui, que você não sabe onde está? O que mexe com você? É o futuro? Um medo que eu e Valéria temos é: e se a gente morrer, o que será de Pedro?
pai e mãe de crianças atípicas enfrentam isso diariamente. E o que a gente quer gerar para Pedro é o mais rápido possível dar a ele condições de sobrevivência por ele mesmo. Aí você pensa isso de um lado e você quer proteger do outro lado, aí você fica nessa ambiguidade de o que fazer, como ter um coração capaz de suportar essas coisas. Mas o medo rouba a esperança. O medo te paralisa. O medo faz com que você deixe de acreditar. Se é necessário para adorar o Senhor ter fé, se é necessário para adorar o Senhor ter a esperança da manhã, como viver sem esperança? Como viver com a esperança sendo roubada de você? Ele nos ama. Está escrito, que eu leio para você. Ele te deixou a paz. Mas por que você perde a paz tão rapidamente? Uma explicação rápida para isso é porque você não confia nele. Porque você quer ter o domínio sobre a sua vida. A gente só fala, querido. Eu confio nele. Eu estou gastando minha vida por ele. A graça dele me basta. Mas quando o sapato aperta, a gente desmorona. E é por isso que a gente não pode mais desmoronar. A gente tem que inculcar, encher a nossa mente de esperança. Não é mantra o que eu estou propondo para vocês. É que Deus cuida da minha vida e da sua vida. Nós temos dentro de nós, como eu li aqui, se eu e você acreditamos na Bíblia, você acredita na Bíblia? Você acredita que ela é a verdade, correto? Eu também acredito que ela é a verdade. E se Jesus disse que eu estarei com o Pai e vocês estarão comigo, isso é verdade ou não é verdade? Isso é a divisão da nossa fé. Ou eu aceito isso, recebo isso, acredito nisso dia após dia, ou eu vou viver, hoje eu sou crente, eu acho que eu não sou crente. Eu acho que eu creio, eu acho que eu não creio. Eu tenho fé, estou desesperado. Eu vou viver o tempo todo assim. O tempo todo. E tudo vai me atingir muito rápido. As aflições vão nos atingir? Vão. Vai nos atingir. Não é fácil viver nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Jaz é morto. Significa que o mundo não tem vida. O mundo é morto e no maligno. E o que gera você e em mim vida? Que um dia ele virá buscar você e a mim, trazendo a nossa recompensa. Não porque você fez alguma coisa, mas por causa do amor dele, que é tão grande, tão maravilhoso, que apesar dos apesares, ele ainda vai nos dar algo. Ele vai te dar uma casa, porque a palavra dele, ele falou que ele ia preparar lugar. É o início aqui do capítulo 14. Ele vai te dar uma nova veste, lavada pelo sangue dele, vai te dar um novo nome. Olha quantas coisas nós temos, quantas são as bênçãos. Mas então por que a gente se apavora rapidamente? Está ligado, querido, diretamente com os nossos sentimentos. Às vezes a gente fica romanceando demais a nossa fé. E não simplesmente decide crer. Não, eu decidi Jesus. Vai ser difícil sim. Não vai ser fácil. Seguir a Jesus não é um mar
de rosas. Ou se for mar de rosa, tem muito espinho. Não tiraram, igual que faz buquê, que tira os espinhos da rosa. O nosso não tirou, querido. A gente tem muito espinho. Mas foi fácil esses homens que passaram pela palavra do Senhor, foi fácil a vida de Pedro? Jesus falou para ele também não ter medo, quando foi convocado. Pedro, não temas, eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus falou para um pai que recebeu notícia que a sua filha morreu, Jairo. Jesus falou, não tenha medo, crê somente. O ter medo no Velho Testamento é muito ligado à guerra, é muito ligado à perseguição, muito ligado à perda de vida. O Novo Testamento, não temas, é muito ligado com fé, com esperança, com milagre que vai acontecer. Nós estamos vivendo esse tempo do milagre que vai acontecer, não tenha medo. Mas se eu tenho medo, como eu vou ver o milagre acontecer? O medo roubou a minha fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se eu perdi a minha fé, como que eu vou ver as coisas que não se veem? Como eu vou ver o milagre acontecer na minha vida, se isso roubou de mim? Porque Jesus diz, Satanás tem um objetivo, qual é? Roubar, matar e destruir. E ele é hábil nessa tarefa. Conhece a mim e a você há milhares de anos. Ele sabe exatamente como é o ser humano. E os nossos gestos do corpo. O que causa dureza no coração do Luciano? O que eu tenho que fazer para perturbá-lo? O que tem que fazer para perturbar você? Você aceita ou não isso? Normalmente a gente aceita, porque o mundo nos oprime. E é difícil lutar contra o mundo. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é difícil a gente pensar essas coisas, mas essas coisas têm que ser retiradas do nosso coração exatamente nesse momento. O Espírito Santo, olha que eu li aqui, o Espírito Santo habita dentro de você exatamente para esse momento. O Espírito Santo só habita dentro de você por causa da sua fragilidade e a minha fragilidade. E não foi dado para todo mundo. Lembra que a gente leu? Por que? Judas perguntou, por que não dá para todo mundo? Porque eles não me amam. Então, para ter o Espírito Santo, você tem que amar a Deus e amar as Escrituras. Por isso que nem todo mundo tem o Espírito Santo, mas você tem. Eu tenho. Eu tenho que me convencer todos os dias disso. E você também. Para que bater o desespero? Está desesperado? Estou desesperado. Ora ao Senhor. Senhor, não vejo resposta, estou desesperado, estou com medo, estou morrendo. É nesse momento que o Espírito Santo vai convencer você do seu pecado, da morte e do juízo. É nesse momento que ele vai mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele é o Consolador. E é magnífico isso, a gente pensar isso. Mas ele consola você de quê? De que o Espírito Santo te consola? Eu escrevi algumas coisas. Nas aflições e tribulações, ele traz conforto em momentos difíceis, solidão e perdão. Ele não remove a dor,
mas sustenta sobre o peso dela. Então, num momento de angústia, de aflição, de solidão, de perda, o Espírito Santo não vai retirar a dor. A dor é sua, a dor é minha, nós somos humanos. Se a gente não sentisse dor, a gente também, como medo, a gente ia nos arriscar profundamente. Mas porque você sente dor, porque eu sinto dor, ele não retira, mas ele dá a capacidade de você suportar a dor. E qual é a dor que te aflige e que me aflige? É a dor de perda, perder um ente querido, ou a dor de achar que vai perder um ente querido? Talvez essa seja pior até, porque quando uma pessoa morre e a gente se despede, a dor vem, mas ela foi ali e se despediu. Mas a dor de um ente querido que você perdeu ou não enxerga, o meu filho, quando tinha 4 anos, o Pedro, ele sumiu numa floresta que tinha atrás de um sítio e ele ficou desaparecido em torno de 12 horas. A única coisa que estava no meu coração, e eu pedi a Deus, se meu filho morreu, eu quero o corpo dele de volta, para me enterrar. Eu não quero viver a vida toda com esse ponto de interrogação, o que aconteceu com meu filho. Mas o meu filho foi protegido. O Senhor cuidou dele e na manhã seguinte, o menino Crespo subiu num lugar que todo mundo já tinha subido e trouxe o meu filho no colo. E a gente viu a mão do Senhor cuidando do meu filho. Mas é o medo que bateu naquela noite. O desespero de não encontrar, de ninguém encontrar, dos profissionais não terem encontrado, e o que vinha na minha mente é: Senhor, eu só quero o corpo dele de volta. Se ele morreu, eu quero o corpo dele. É nesse momento que o Espírito Santo consola. É nesse momento que o Espírito Santo não retira a dor. A minha dor não foi retirada, mas ele me deu condições de suportar. Eu não saí gritando, correndo, desesperado. Nem eu, nem Valéria. E queriam dar remédio para Valéria, preocupação. Toma aqui um tarjinha preta. Valéria, não. Eu quero estar lúcida quando meu filho voltar. Passou a noite em claro. É nesse momento que o Espírito Santo consola. É nesse momento que ele te dá a mim, a você, a capacidade de suportar o insuportável. Muitas pessoas teriam sucumbido. Mas porque Valéria e eu tínhamos o Espírito Santo, a gente não sucumbiu. É essas coisas que a gente tem que encher a nossa cabeça. O Espírito Santo também nos consola nas fraquezas e nas dificuldades. Assiste o crente na fragilidade física, emocional, moral e espiritual. É o Espírito Santo que te ajuda e me ajuda a combater a pornografia que eu tenho tendência de ir. É o Espírito Santo que faz com que eu receba uma cantada e diga não. Ou, no meu caso específico, eu nem percebo que tem alguém me cantando. Isso acaba sendo bom, né? Mas uma vez no trabalho eu atendi o telefone, não sei o quê, e a moça falou: mas a sua voz é bonita. A minha voz é bonita no telefone? Aí eu falei: mas a minha esposa também acha. Ah, não, mas eu não estou falando da sua esposa, não. Tudo bem, eu também não estou falando da minha esposa, que você falou uma coisa que ela sempre fala também para mim. É o Espírito Santo convencendo. E o Espírito Santo nos bota um medo do temor ao Senhor nesse momento. É no momento das oportunidades de adulterar que você teve, e que provavelmente você ainda vai ter, porque a tentação virá, porque ela vem. É nesse momento que o temor ao Senhor é colocado no seu coração pelo Espírito Santo, para você fazer igualzinho José, meter o pé, sair correndo.
É nesse momento que o Espírito Santo nos favorece, querido. É nesse momento que o Espírito Santo mexe com a gente e faz com que a gente tenha que colocar na nossa cabeça o juízo de diminuir o doce porque a minha insulina está alta. É difícil, eu confesso que eu sou cabeçudo em relação a isso. Mas eu estou melhorando. A insulina que estava 35 já caiu para 27. Então, vou chegar nos 13. Mas talvez eu tenha que mudar o hábito da minha vida. Tem um preço a pagar. E quem vai me ajudar a isso? Mente forte? Fazendo yoga? Ou uso o recurso sobrenatural que está dentro de mim? Ou deixo ser vencido? Então o Espírito Santo se incomoda com você na sua vida, das suas atitudes, do como você está se comportando com o seu corpo também. Ele quer que a sua vida seja plena, emocionalmente, fisicamente. Por que ele te ajuda a perdoar? Vem um dia um sentimento, vou perdoar aquela pessoa que me deu uma facada nas costas. Vai vir? Não, nunca vai vir. É muito mais fácil você pensar de uma maneira de se vingar e ser uma vingança mais poderosa do que o perdão. Mas quando você decide perdoar, você vai esquecer? Não vai esquecer. Ele não retira a dor, ele não retira esse esquecimento, mas você vai ser capaz de suportar a pessoa, porque você liberou perdão para ela. Também não vai ser aquele, eu te perdoo, mas nunca mais quero olhar para sua cara. Isso não é perdão, isso é vingança. Isso aí é escapar do problema. Deus não escapa do problema. Jesus não escapou de nenhum problema. Toda vez que ele foi confrontado, ele esteve ali à disposição para responder. Se a gente quer ser parecido com ele, qual tem que ser a sua e a minha atitude? Enfrentar o problema. É por isso que o Espírito Santo te faz lembrar das coisas necessárias. Por isso que é importante ler a palavra do Senhor, para que você tenha coisas para lembrar no momento necessário. O Espírito Santo te consola e me consola no medo e no desânimo. Ele é o sopro da nossa alma cansada, o bálsamo para o coração desesperado, trazendo paz, alegria e esperança. Ele que te leva a conhecer o pecado e a abrir mão dele através da verdade. Nós temos que saber e ter a certeza que o Espírito Santo cuida de nós. Ele não está aqui do meu lado, ele está dentro de mim. Ele sabe o monstro que habita na minha alma. Aquele monstro que a gente tem medo, igual o filme, lembra do filme? Lá, Monstros S.A., que as crianças abriam lá a porta, tinha medo. É igualzinho com você e comigo. Nós temos medo. Medo de uma palavra que falaram para você lá no passado. Você não vai servir para nada, você não presta para nada. E você está carregando essa palavra até hoje. E você já prestou, você presta, você é uma bênção, mas você continua carregando esse peso. Você não serve para nada, você não tem capacidade nenhuma. Quantas pessoas que te amam ou que te amava falaram isso para você? Quantas pessoas sofrem com isso? Que não conseguem parar no emprego. Porque a pessoa falou isso e você acha e pega isso como verdade. Querido, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Os seus pecados foram perdoados. Se tinha maldição na sua vida, a maldição foi rompida e quebrada. A partir de você, 1000 gerações serão abençoadas. É o que diz a palavra. Nós temos que pegar essas coisas de volta. Hoje o evangelho é triunfalista.
Só tem coisa boa no Evangelho. Você vai conquistar, você vai ter um carro igual o meu, você vai ter uma casa igual a minha. Já viu? É isso não é verdade. Não é verdade. Todas as nossas necessidades vamos continuar passando. Todas as nossas lutas, mas nós vamos superar uma por uma. Os seus pecados foram perdoados. Não é mais isso. Só que Satanás sabe. E ele fica revendo para você aquilo. Toda vez que você for lá no site pornográfico, que você passa, ainda está lá no seu histórico, mas que você saiu daquilo 1 ano, mas está lá. O Google esfregando na tua cara que você olhou lá. E você se sente sujo de novo. Aí você andou 2 passos durante esse tempo. Aí aquilo bate na sua cara, você recua novamente. O Espírito Santo está disposto a te ajudar, a te fortalecer, a te consolar, a fazer você lembrar de coisas maravilhosas em momentos de crise. Então, o que falta para que a gente creia nisso? Luciana, é fé. Mas calma aí. Fé quem dá é Deus. Não é algo que brota dentro de você. Então, o que está faltando? É a gente pedir fé? O que está faltando é disposição? O que está faltando é querer gastar as nossas vidas? Ou a gente está vivendo uma preguiça que não tem mais tamanho? Se isso não me dar prazer, se isso eu não fico contente, eu não faço. Luciano, eu não vou vir aqui domingo de tarde, não. Para estudar a Bíblia, eu vou vir aqui 6 horas, nem pensar o calor que está fazendo. Qual é a sua e qual é a minha motivação? Será que Deus não está disposto a te ajudar a enfrentar isso também? Se a gente propor a escola dominical às 9 horas da manhã aqui, Luciano, eu acordo cedo de segunda a sábado, o único diazinho que eu posso acordar um pouquinho mais tarde, você vai pedir para mim chegar às 9 horas da manhã aqui na igreja? Tem coisas, querido, que é a sua decisão, que é minha decisão. Mas nós temos, olha, as escamas dos teus olhos caíram. Você consegue ver a multiforme graça do Senhor. Você ouviu Jesus. Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem a Bíblia. Você tem muitas ferramentas e muita coisa que já foi dita desse púlpito para você. Não viva a sua vida da mesma forma. Queira viver uma vida diferente. O Espírito Santo está aqui à nossa disposição. Olha, eu enviarei um outro Consolador. Calma aí, se enviar o outro Consolador, quem era o Consolador anterior? Jesus de Nazaré, que estava aqui, que falou para os apóstolos, que gerou coisas, que fez milagres. Esse Jesus falou o seguinte: eu vou pedir ao Pai que envie um outro Consolador e vai habilitar vocês a fazerem coisas iguais e maiores que eu fiz. Mas essa verdade não chega em nós. A gente não se sente limpo e santificado. Não é verdade?
A gente não se sente santificado, mas a santificação não está naquilo que você fez ou naquilo que você deixou de fazer. A santificação está na graça de Jesus sobre a sua vida. A santificação está no poder da cruz, quando ele falou, está consumado. Mas a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa. Querido, você não tem que fazer nada. Sabe por quê? Teu coração é mau e corrupto, que dependesse de você não ia sair coisa boa. Mas a graça veio sobre a sua vida. A graça veio sobre a minha vida. E por que a gente não toma posse disso? Por que a gente deixa a minha vida me levar, a vida leva eu? Por que eu não coloco na minha mente, no meu coração, a capacitação que o Espírito Santo está me dando e está te dando? Por que ter medo? O Velho Testamento tem várias mensagens para que a gente não tenha medo. Uma delas é muito bonita, está em Isaías, o profeta mais messiânico que a gente conhece. Ele falou do servo sofredor, ele falou do nascimento, e ele falou o seguinte, Isaías 41, versículo 8, você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, e dos seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Isso significa que você também é servo dele, escolhido por ele, você não foi rejeitado pelo Senhor. Por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus, eu o fortalecerei e eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso tem que gerar em mim e em você esperança e convicção que o Senhor está segurando a sua mão, com a sua mão direita vitoriosa, a sua e a minha vida. Você aceita isso? Isso encontra lugar na sua mente? Isso encontra lugar no seu coração? Deus está te ajudando com a mão dele vitoriosa e não vai deixar você se perder. Ele não te rejeitou, ele te escolheu. Você só está aqui nessa igreja, neste dia, neste horário, porque o Senhor te escolheu. Você é precioso. Até quando a gente vai achar que isso é mesmice? Isso é coisinha do maluco do Luciano, historinha. Não é história, isso é convicção que Deus existe. Quem já viu um milagre aqui? Quem já recebeu um milagre aqui? Se você não recebeu um milagre extraordinário na sua vida, foi curado de algo, quem é pai aqui? Você testemunhou o nascimento do seu filho? O milagre da vida está ali, batendo as portas para você. Talvez você não recebeu uma cura extraordinária. Ah, Luciano, eu não fui curado do meu coração. Continuo com problema nas válvulas. Mas você viu seu filho nascer. Você, mesmo não percebendo, Deus cuida de você todos os dias. Todos os dias tem um livramento na sua vida. Todos os dias um ônibus não é assaltado por sua culpa. Por sua causa um ônibus não é assaltado. Porque o Filho de Deus está ali naquele lugar. Todo dia um acidente não acontece na Alameda São Boaventura, porque um filho de Deus está passando ali naquele lugar. Um caminhão poderia vir desgovernado, perder o freio, mas como um filho de Deus está ali naquele sinal, o freio do caminhão continua a funcionar.
Você consegue perceber isso, entender isso? Isso é verdade. Isso não é algo que eu estou falando para você sair pulando. Não é. Isso é convicção. Tem que gerar em mim e em você convicção. Tem que gerar em mim e em você fé. Deus ama você extraordinariamente. Deus ama você de uma maneira especial. Com todas as suas rugas, com todo o seu excesso de peso, com toda a sua careca. Sabe por quê? Porque os fios da minha cabeça foram contados. Antes de eu nascer, ele já via no útero da minha mãe a formação dos meus ossos, dos meus tendões. Ele sabia exatamente quem eu seria. Isso é para você, querido, isso é para mim. Isso tem que gerar convicção. Isso não é palavra afirmativa para você sair daqui. Não é. Isso é para que você coloque no seu coração, no momento de angústia, você tenha o que se agarrar. Porque a desesperança está lá fora. Por que a gente viu aqui na oração, Gabriel levantou um assunto que se chama suicídio. Por que as pessoas se suicidam? Porque não conseguem suportar a dor que estão vivendo. Então, é melhor acabar com a minha vida, porque eu não suporto nem a dor e nem quero que as pessoas que eu amo tenham que suportar essa dor. Eu prefiro tirar a própria vida. E continua, milhares de pessoas morrendo, tirando a sua vida todo ano. Mas isso não é divulgado por uma questão aí que dizem que se a imprensa jogar na imprensa, mais suicídio vai ter. Mas isso não está longe de nós. Nós temos que orar. Tem pastor querendo se suicidar. Servos querendo se suicidar. Porque sobrecarregam de tantas coisas. Tantas são as dores, tantas são as aflições, porque não tem com quem compartilhar. Compartilhe. Eu quero dizer uma coisa para você. Não suporte o insuportável sozinho. Não tem necessidade disso. Ou você pega alguém da sua confiança aqui no meio da membresia. Eu estou à sua disposição. Talvez eu não vá te ajudar em muita coisa, mas orar junto nós vamos. Talvez eu não tenha o recurso de um terapeuta. Não tenho. Mas orar com você eu estou disposto. Estou disposto a te ouvir. Não sofra sozinho, por favor, em nome de Jesus. Para que viver essa angústia? O Espírito Santo está querendo te consolar. Está querendo te ajudar. Mas às vezes você não enxerga a saída. Você está tão envolvido dentro do problema que só enxerga o problema. Mais uma vez eu vi o pastor Vanildo falar uma coisa. E assim eu encerro. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ele sempre falava isso. E é verdade. É verdade. Não é um mantra. Não é uma saída. É a convicção de fé que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. E quando a gente quer, quando a gente almeja, a gente consegue, porque Deus nos ajuda. Qual é o seu sonho? O que falta acontecer na sua vida? Deus te ajuda. E muito. Deus vai te orientar. Deus vai te capacitar. Só não pode ser preguiçoso. Se você for preguiçoso, Deus não vai fazer no seu lugar. Você tem que assumir. Ah, Deus, eu não gosto de ler. Preciso da sua ajuda. Deus vai te ajudar a ler. Ou vai botar alguém no teu caminho que vai te ensinar uma técnica. O que for. Mas é você. É você que precisa. Não deixe os seus sonhos morrerem. Não deixe. Coloque tudo. Porque Jesus está disposto a cuidar de você e de mim. Eu falei que ia terminar, mas eu só vou ler João capítulo 17. Tem algumas palavras ali que são importantíssimas que eu queria finalizar. Chamar o ministério de música, por favor. João capítulo 17
é a oração que Jesus fez pelos discípulos e depois veio até nós. O versículo 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqueles que crerão é eu e você. A mensagem deles era dos apóstolos. Para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, significa que Jesus está em você, e tu em mim. Aqueles que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Então Deus deu para mim e para você a capacidade de sermos um. Então não passe aflição sozinho. Se você passar aflição sozinho, você não será um comigo. Eu estou disposto a ser um com você. Pegue alguém daqui da igreja que você confia. Seja um com essa pessoa, ore com essa pessoa, convide, leva para casa para tomar um café. Que o seu lar seja ricamente abençoado. Que você seja um. Que você enfrente o medo. Que o medo não te paralise. Que o Espírito Santo que habita dentro de você é o verdadeiro consolador da sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aí eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. O que você está enfrentando? Qual é o medo que está invadindo o seu coração? O que você precisa mudar? O que precisa ser restaurado? O que precisa ser limpo, podado? Qual é a característica emocional sua que está te perturbando? Que você não queria ser assim, mas eu não consigo ser diferente. Qual é o pecado que está sempre sendo desbotifiado na sua cara? O pecado está sempre aparecendo e parece que estão batendo no seu rosto. O que está te afligindo? Esse é o momento de colocar isso para Deus. De pedir ajuda. Peça ajuda ao Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habita dentro de você. Nós lemos isso nesta manhã. Você não é órfão. Você não está órfão. O outro Consolador está aqui. O que falta para você? Hoje Ele quer te curar. Jesus quer declarar teu nome sobre toda mente e coração. O nome de Jesus é poderoso. Pois sei que existe paz em tua presença. Vamos, Jesus. Deixe a paz que excede todo entendimento invadir o seu coração. Peça socorro a Jesus.
Deixa a vida invadir o seu coração. Sim, eu vou orar. Senhor, traga a cura sobre meus irmãos. Que o nosso coração seja semeado com a sua palavra. Que meus irmãos sejam incendiados pela presença do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, todos aqui, ó Pai, precisam de Ti. Algum problema tem, algum erro, atormenta, algum medo. Mas, Pai, nós precisamos de Ti. Nós não conseguimos, por conta própria, enfrentar isso, Senhor. A intimidade de cada um, ó Pai, possa estar sendo, nesse momento, vasculhada pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Que coisas possam estar vindo à mente, para que meu irmão, para que a minha irmã seja livre e liberto em nome de Jesus. Aquilo que está no coração, no obscuro ali do coração, que a Tua luz possa iluminar, Senhor. As trevas possam ser banidas do nosso coração, da nossa mente. Que a gente seja purificado pelo Teu sangue, Senhor, verdadeiramente. Pai, que não haja só palavras, que o que a gente ouviu aqui nessa manhã possa ficar gerando no nosso coração e na nossa mente. Não perca daqui a 20 minutos, ó Pai. Que o nosso coração, Senhor, não seja invadido por pedras ou por espinhos, e nem que as aves do céu venham roubar isso que foi semeado. O que foi semeado é a Tua palavra. Que os nossos corações possam germinar coisas boas, ó Pai. Que haja diferença nas nossas vidas em 2026. Que as nossas vidas possam iluminar aquele que está próximo de nós. Que a gente possa levar graça por onde a gente for, salvação. Que a gente possa ter sempre coisa boa a falar, um sorriso nos lábios, ó Pai, uma palavra de esperança, um desejo sincero de caminharmos juntos, um desejo sincero de dividir a túnica, um desejo sincero de caminhar mais uma milha. Que o nosso coração seja invadido pelo amor que Cristo semeou. Que o nosso coração possa ser invadido, ó Pai, pela manifestação do perdão, pela manifestação, ó Pai, da resiliência, pela manifestação da compaixão, do amor fraterno. Que a gente possa se alegrar com os que estão se alegres e a gente possa chorar com aqueles que estão tristes. Mas que a gente seja um. A gente possa
colocar no nosso coração a disposição, a vontade de querer ser um com meu irmão. Que aquilo que nos separa, Senhor, possa ser muito pequeno em detrimento daquilo que nos une. Que minha maneira de pensar não me separe do meu irmão. Que a minha maneira de pensar possa ser polida pelo pensamento do meu irmão. E que a gente encontre, todos aqui encontrem um denominador comum, Senhor, em todas as diferenças. Que o seu amor seja grande no nosso meio. Nós precisamos disso. Nós queremos isso. Nós almejamos isso. Em nome de Jesus. Como um milagre, como alguém que não desistiu dos teus sonhos, queria chamar a Nicole. Ela tentou algumas vezes fazer a prova. Algumas foi reprovada, mas insistiu. E semana que vem está indo para a aeronáutica. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer o culto de 7 de setembro aqui na igreja. De tantos militares que a gente vai ter aqui. Mas Deus é bom. Deus não deixa que os seus sonhos se percam. Nem o seu. Amém? Então, com muita alegria, estenda a sua mão para cá, para que a gente vai ficar sem ela algum tempo. Porque é internato. É quantos anos? É 2? É 1 ano? Olha, 2 anos. E ela queria uma coisa, agora já tem outra, provavelmente vai mudar de novo para uma coisa melhor ainda. Então, você volta como sargento? Depois ela vai voltar poderosíssima, hein? Vai voltar como sargento. Então, muito respeito daqui a 2 anos. Amém? Então, com muita alegria no seu coração, abençoe a Nicole. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Nicole. Que a tua graça recaia sobre a vida dela. Que ela seja um baluarte ali naquela escola. Sabemos que não é fácil, Senhor. Vai ser muito duro. Ela vai ter que estudar muito. Serão muitos os desafios. Mas eu tenho certeza e convicção que o Senhor com a Nicole, ela já é vencedora, Senhor. Que o Senhor a conforte no momento de solidão, no momento que vai ficar longe do pai e da mãe. Mas o Senhor preparou esse momento para Nicole, preparou esse ano para Nicole 2026. Ela vai ficar lá 2026 e vai ficar lá 2027. Então prepare já o posto, o lugar onde no final da escola ela vai continuar a servir. E que ela seja uma mulher digna, Senhor. Que as pessoas a respeitem, que ela possa tirar boas notas ali. Que, se for possível, Senhor, que ela seja o primeiro lugar da turma dela, Senhor. A honre, a ajude, Senhor, e faça lembrar de tudo que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que você tenha uma excelente semana. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações que são doces do Espírito Santo recaia sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Em nome de Jesus. Vão em paz, até quarta-feira.